Tudo começa com o silêncio total da OAB. Vamos falar a verdade verdadeira, sem medo, sem sensacionalismo, sem nada a esconder. O nosso país está totalmente bagunçado, virado de ponta cabeça, desde que os presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Fernando Collor de Mello e também o vice-presidente Michel Temer. Todos fizeram um governo totalmente contrário ao que o povo brasileiro merecia. Um governo comunista, um governo aonde a máquina pública ela inchou de uma tal maneira que a previdência social do nosso país hoje corre um sério risco de falir. Falir por causa da irresponsabilidade desses ex-presidentes, que eu volto a repetir o nome deles: Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Fernando Collor de Mello e o vice-presidente Michel Temer. Todos comunistas, todos pensando apenas em si. Todos levaram o país a essa situação esdrúxula nas quais nos encontramos. Homens e mulheres que faltaram em vocês patriotismo. Vocês deveriam ter pensado muito mais no nosso país do que dos países exteriores. Vocês deveriam ter investido tudo no nosso país, mas preferiram investir lá fora, porque vocês queriam ser dono do poder, dono do Brasil. Todos vocês comunistas, todos vocês são responsáveis por essa desordem em que o nosso país se encontra. Vejam só, o que acontece aqui no nosso país? No nosso país, bandido manda prender juiz. Isso acontece aqui no Brasil. É o caso da senadora Gleisi Hoffmann, uma pessoa que não tem limite, uma autoridade que não tem a menor credibilidade com ninguém e com nada, uma mulher cuja envergonha todas as mulheres do Brasil e do mundo com as atitudes sem a menor constância. Não pode, não deve levar a sério uma senadora dessa. Pediu a prisão do juiz Sérgio Moro, porque ele prendeu o maior ladrão desse país, o Lula. Agora, essa mesma senadora pede a prisão da juíza Gabriela, porque ela diz que antes de tomar a atitude de liberar o habeas corpus entrado pela defesa do Lula, ela disse que primeiro ia consultar a Procuradoria. E assim ela o fez. Gleisi Hoffmann já saiu desesperada nas redes sociais para tudo quanto é lado, usando até a tribuna do Senado, dizendo: essa juíza tem que ser presa porque ela está desobedecendo uma ordem de um ministro. Um ministro que passou por cima do presidente do Tribunal de Justiça, dos seus colegas, da Constituição, agindo monocraticamente, totalmente fazendo uma lambança, levando o Brasil. Mas Gleisi Hoffmann nem pensa nisso, como o Marco Aurélio não pensou. Transformou num sindicato do Poder Judiciário. Eles legislam de acordo com suas vontades, eles fazem a lei, eles modificam a lei, passando por cima do Legislativo, da Câmara e do Senado. Como que cada um daqueles homens
fossem eleitos pelo povo. Nenhum deles passou pelo crivo do voto direto. Meus amigos, o Supremo Tribunal de Justiça é o único país do mundo que tem 11 Supremo Tribunal de Justiça. Porque lá, os 11 membros do Tribunal de Justiça, cada um age de acordo com a sua vontade. Faz o que fez esse ministro maluco que passou por cima de tudo e de todos para poder fazer uma lambança. Não respeita nem a Constituição, nem os próprios colegas. Marco Aurélio não tem mais a menor credibilidade. Perdeu totalmente o respeito. Ele estava tão alucinado para soltar o Lula que ele não se via mais como um ministro, mas sim como um Deus todo-poderoso. Perdeu o limite, seguindo a cabeça dessa esquerda maluca que tem no Brasil. É desse jeito, meus amigos. Tentaram dar um golpe na nação ao apagar das luzes no último dia de trabalho do Tribunal de Justiça, do STJ, porque logo já ia entrar em recesso. Nas pouquíssimas horas que faltava para encerrar o dia, para que nada desse tempo de atrapalhar essa manobra, esse golpe já pensado, estudado e esperado por um ministro que perdeu totalmente a razão de ser. O golpe era tão preciso e tão certo que os advogados do presidiário Lula já estavam em Curitiba. 48 minutos depois que foi para o ar a decisão desse ministro maluco, os advogados do Lula entraram com um pedido exigindo com que a juíza Gabriela soltasse imediatamente o maior ladrão do mundo, o que não aconteceu, graças a Deus. O povo brasileiro lutou muito para chegar até aqui, para que tudo isso mude e acabe. Nós fomos para as ruas, nós vestimos com as cores da bandeira, nós elegemos o único candidato honesto que tinha nessa disputa, que era o Bolsonaro. Acreditávamos e acreditamos em tudo que ele prometeu e o que ele falou. Mas foi assim. Tentaram dar o golpe à esquerda e um ministro maluco, mas não conseguiram. O povo estava atento. O funcionalismo público do nosso país, por causa dos seus salários tentador, ninguém mais quer saber de trabalhar na iniciativa privada. Todo mundo quer ir e quer grudar no Estado. Por quê? Porque lá no Estado o salário é alto. Lá no Estado eles não podem ser mandados embora. Lá no Estado eles têm todos os direitos assegurados. Lá no Estado eles aposentam com salário integral. Lá no Estado, quem trabalha 5 anos tem 90 dias de férias a cada 5 anos. Lá no Estado, se você quiser ficar 2 anos nos Estados Unidos, você pede um afastamento. Se não der certo, você volta e ocupa o seu lugar. Lá no Estado, quem manda no seu posto é o concursado. O posto é dele, não é do Estado, não é de ninguém. Só sai se ele quiser. Os ministros do Supremo Tribunal de Justiça, tem ministro lá que tentou o concurso para juiz 2 vezes e não conseguiu, porque não estava capacitado para ser um juiz, mas hoje por indicação é ministro. Aí o seu amigo Lula indicou. Hoje ele está lá, mandando prender quem fala mal. Mas quem é responsável, de quem que é a culpa pela população falar mal da entidade, são esses homens que não teve capacidade nem para passar no concurso, mas hoje veste uma toga e se diz ministro da mais alta corte desse país. Totalmente despreparado. Não soube e nem sabem separar o homem cidadão e o homem ministro. Cidadão, ele tem direito de ser da esquerda, da direita, da onde ele quiser. Mas como ministro, ele tem a obrigação de
guardar a Constituição, mesmo contra a sua ideologia e a sua vontade. Todo mundo lá quer saber como encontra sua conta bancária. Ninguém consegue viver com 40 mil por mês. Mas não importa com quem vive com 1.000. Não importa com quem levanta de madrugada e chega à noite em casa. Não, porque o nosso compromisso é com a verdade. Porque vocês são dignos e merecedores de todo o nosso respeito. Fiquem todos com Deus e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! Inscreva-se no canal, clique no sininho para ser notificado. Este é o Visão Panorâmica.